2 Timóteo, quero falar sobre esse tema. Pode colocar para a gente. Qual é o tema de hoje? Vamos falar bem forte? 1, 2, 3. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, Paulo estava preso injustamente. Ele tinha sido acusado de comandar o incêndio de Roma, e os cristãos levaram a culpa. E Paulo foi condenado à morte. Muitos abandonaram, muitos que antes pareciam fiéis o deixaram, e ele, sabendo que pouco tempo lhe restava, ele escreve suas últimas palavras como conselhos preciosos a um jovem pastor, alguém que estava começando, queria assumir o bastão, iria continuar junto com outros irmãos, com outros pastores, o legado deixado por Paulo. E você olha esse combatente do Evangelho, no final dos seus dias, mesmo sabendo que pouco tempo lhe resta, ele ainda consegue deixar preciosos conselhos a nós. E nos leva a fazer uma pergunta: o que faz um homem permanecer de pé diante de tanta adversidade? Então, entendendo esse contexto em que Paulo estava, nós vamos ver 4 conselhos que ele dá a Timóteo, na sua última carta, no seu último livro escrito. Ele começa pelo verso de número 13, no capítulo 1, que diz assim: apegue-se, confere amor em Jesus Cristo, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade. Repita comigo: guarde a verdade. Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo é esse: guarde a verdade que você recebeu. Guarda a palavra no seu coração, porque é a palavra que nos direciona quando nós precisamos de direção, quando estamos perdidos. É ela quem nos conforta quando nós estamos passando por dificuldades. E é ela que nos corrige quando nós estamos caminhando em direção errada. Guarde a palavra, para que você permaneça de pé. É importante você guardar a palavra, guardar o propósito, guardar aquilo que Deus definiu para você. O propósito, ele fala sobre destino, sobre o alvo que eu estou seguindo, para onde eu vou. E quando eu guardo a palavra, eu entendo o destino que eu tenho. Quando eu conheço a verdade, eu entendo onde eu estou caminhando. Eu não fico perdido de um lado para o outro, eu tenho um propósito. E o propósito, ele define aonde eu irei. E Paulo, em guardar a verdade, também me dá uma missão. E a missão determina onde eu vou investir todas as minhas forças. A palavra, ela me direciona, me conforta, me corrige. O propósito define o meu destino, e a missão onde eu vou investir todas as minhas forças. Tem pessoas investindo forças onde não deveria investir. Tem pessoas colocando dinheiro onde não deveria colocar. Tem pessoas investindo o seu tempo, a sua juventude, onde não deveria investir, porque ela não sabe a missão que ela tem. Esse é o primeiro conselho que Paulo dá a esse jovem apóstolo, jovem pastor. O segundo, ele está no verso de número 3, no capítulo 2, que ele inicia dizendo: suporte comigo o sofrimento. A história da igreja de Jesus Cristo é uma história de sofrimento, é uma história de perseguições, é uma história de batalhas travadas. Nós entramos pela porta da salvação, achando que nós vamos entrar num parque de diversões. Com o passar dos dias, a roda gigante desaparece, o carrossel desaparece, os brinquedos desaparecem,
começa a surgir um campo de batalhas e soldados e armas e bombas e ataques. E a gente começa a descobrir que a caminhada de fé, ela não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: suporta, Timóteo, comigo o sofrimento. Vamos ler um texto em 2 Coríntios, no capítulo 4. Abre aí na sua Bíblia. Vai ser um texto um pouco longo, mas é muito precioso. Verso de número 8, versículo 8, capítulo 4 de 2 Coríntios. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo natural. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para nós. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcança mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa para que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Todo sofrimento que você pode estar passando, ele não durará para sempre. Ele vai produzir em você um peso de glória para a eternidade. Por isso que Paulo diz: Timóteo, suporte comigo o sofrimento, porque esse sofrimento ele é momentâneo e ele é passageiro, e ele não se compara àquilo que você vai receber na eternidade. Suporta o sofrimento, suporta as aflições, suporte as perseguições. Quando você se sentir esmagado, derrubado, caído, suporte e não desista. Não olhe para trás. Suporte o sofrimento para que você permaneça de pé até o dia em que Jesus retornar. O terceiro conselho que Paulo dá a Timóteo, ele diz no capítulo 3, no verso de número 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquilo de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Você deve permanecer fiel. Timóteo, permaneça fiel. O apóstolo Paulo, ele dá esse conselho sábio para uma vida bem-sucedida. Ele revela aqui o segredo para você ser bem-sucedido. Permaneça fiel às Escrituras. Seja fiel à palavra de Deus. Não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Todos conhecem o vale que minha mãe está passando, toda a família está passando. Eu recebi uma mensagem, disse assim: meu pastor, como é que você está? Eu disse assim: eu estou pregando para mim mesmo.
Eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou dizendo todo o tempo: seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. Para enfrentar as dificuldades? Não, para permanecer fiel à palavra de Deus. Permaneça fiel. Esse é o conselho que Paulo dá a Timóteo. E por último ele diz: pregue o evangelho. Pregue, não é opcional, é uma ordem que ele nos dá. Onde você estiver, pregue o evangelho. Onde você pisar, pregue o evangelho. Se você estiver no trabalho, pregue o evangelho. Estiver em casa, pregue o evangelho. Estiver na rua, pregue o evangelho. Onde você estiver, pregue o evangelho. Assim você vai permanecer de pé. Você chegou até aqui, guardou a palavra, suportou o sofrimento, independente da ocasião. Porque tem ocasião que vai ser favorável, Paulo ele nos ensina isso. Tem ocasião que é favorável de você pregar, mas tem ocasião que não é favorável. Mesmo assim, pregue o evangelho. São 4 conselhos para que você permaneça de pé e inabalável. Amém?